Vídeo 4. Fala pessoal, bom dia. Espero que você esteja tendo um excelente dia por aí, tá bom? Essa mensagem que eu queria trazer para vocês, ela é baseada numa frase que eu ouvi e eu achei muito interessante, uma frase do pastor Luiz Hermínio, né? Algumas pessoas devem conhecer. Ele diz assim, que o crente que não é alegre é um difamador do evangelho. E sabe, eu fiquei refletindo sobre isso. Na verdade, eu vivo algumas coisas que diz respeito a essa frase. E, cara, ela é muito sincera e ela é muito real. Sabe, a gente vem muitas vezes de uma cultura extremamente religiosa, de uma igreja que está sempre falando do dia mal, está sempre falando da morte, sabe? Aquelas igrejas que tem alguns jargões que falam assim, nossa, você está no deserto, mas Deus vai te dar vitória. Você está passando por essa luta, mas Deus vai ceifar os seus inimigos. Sabe, muito baseado, né, nos textos ali que a gente vê em Salmos, né, em outras passagens bíblicas também, porque de fato Davi enfrentava muitos soldados e tinha muitos inimigos, né? Então tem muitos salmos que falam sobre isso, sobre inimigos, sobre deserto, sabe, sobre morte. E sabe, eu não tô falando para você que você não vai passar por isso. Eu não estou falando para você que na vida você não vai ter inimigo. Não estou falando para você que na vida você não vai ter desertos para enfrentar. Eu não estou falando que você não vai ter dificuldades, até porque a palavra nos diz que o sol e a chuva vêm para o ímpio e para o injusto, vêm para o justo e para o ímpio também. Então o que eu quero dizer com isso? As coisas irão de fato acontecer na nossa vida. Só que o evangelho em si, ele traz alegria. Se você for no Google aí agora rapidinho e escrever assim, versículo sobre alegria, você vai entrar numa página e você vai ver inúmeras, centenas de versículos que estão falando sobre alegria. Tem de bom ânimo, seja alegre, tenha alegria, tenha contentamento na vida. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela propõe para você uma vida feliz, uma vida alegre. Note, eu não estou falando que é uma vida que não tenha lutas, que não tenha dificuldades, mas é uma vida alegre. Então, sabe, eu quero trazer para você, saia desse pensamento de que o evangelho é só dificuldades, que o evangelho é só problema. Sim, o evangelho vai ter isso, mas tudo isso faz parte da vida. Tudo aquilo que você enfrentar, o Senhor vai te dar ferramentas, o Senhor vai te ajudar a enfrentar. Sabe, eu costumo dizer, eu acho até interessante a gente pensar assim, existe uma forma. Vamos supor que a sua vida, ela precisa ser resolvida através de uma fórmula matemática. E essa fórmula matemática da vida é a palavra, ou seja, dentro dela existe uma fórmula, certo? E dentro dessa fórmula vão entrar várias situações. Situações de doença, situações de talvez uma escassez financeira, situações de necessidade, mas também vai ter alegria, vai ter amor, vão ter atitudes boas. No final, a soma de tudo isso vai ser uma alegria, vai ser um contentamento na vida, vai ser uma paz, vai ser um amor. Então, se você está tendo uma vida com muita dificuldade, uma vida com muito problema e você não consegue ter alegria na sua vida, você precisa olhar dentro de si e entender o que está acontecendo. Sabe, na palavra do Senhor existe um texto onde fala assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. O que isso está querendo dizer? Sabe, se você tiver um coração alegre, até o seu semblante vai ser melhor, porque o semblante não é a sua face, mas é uma expressão. Talvez você olhe para uma pessoa extremamente bonita, linda, e você fala assim, nossa, essa pessoa ela tá com o semblante caído, ela tá com uma cara de tristeza. Por quê? Porque é uma expressão do rosto, uma expressão corporal que vai demonstrar o que ela está vivendo por dentro. Então o evangelho te propõe uma vida alegre. Se em meio às dificuldades você não estiver tendo contentação na vida, quando você acorda, toma um café da manhã gostoso, fica com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, vai trabalhar. Quando você entra no seu carro que Deus te deu, quando você sai da sua casa que Deus te deu, quando você sai ali daquela cama gostosa onde você dormiu, onde você faz uma refeição, sabe, você precisa ser alegre a esses pequenos momentos. E a vida e viver o evangelho vai te trazer uma posição desse lugar. Então não ache que o evangelho é um lugar de sofrimento. O evangelho não é um lugar de sofrimento. Embora tenhamos sofrimentos e circunstâncias na vida, porque vivemos num mundo muito complexo, onde o maligno é um príncipe desse lugar, nós somos seres espirituais. Então nós temos a capacidade de viver além disso. Então seja uma pessoa alegre. Sabe, busca essa alegria e contentamento no Senhor. Se você não é alegre, você não tem ainda essa paz, essa tranquilidade de vida, peça isso a Deus. Conversa com Deus, fala assim, poxa Deus, eu queria ter mais alegria na vida, eu queria me contentar mais com as coisas que o Senhor me dá, eu queria ser feliz hoje, não amanhã. Eu não queria pensar numa felicidade passada ou numa felicidade futura. Eu quero ser feliz agora.
Então, sabe, vamos parar um pouco com esses jargões de derrota, de briga, de deserto toda hora, de luta toda hora, porque a somatória do evangelho não é isso. A somatória do evangelho não é toda hora o demônio, sabe, azucrinando a nossa vida. Se você vê, sabe, o inimigo das nossas almas, o diabo, sabe, ele aparece na Bíblia muitas vezes, mas aparece muito pouco comparado com o amor, comparado com a alegria, comparado com outras coisas. Por quê? Porque você não precisa dar muito atenção para isso quando você está pautado no Senhor, quando você tem uma vida santa, quando você tem uma vida onde você procura fugir dos seus pecados. Então busque essa alegria, sabe? Não aceite viver de forma infeliz, não aceite viver de forma triste. Poxa, eu tô com depressão, tô com ansiedade, tudo bem, nós sabemos que isso são doenças, sim, eu não tô falando de nada espiritual, porque isso são doenças que pode chegar assim na sua carne. Aí você busca ajuda, busca uma terapia, busca um psicólogo para tomar um remédio. Sabe, muitas vezes essas doenças se acometem na nossa vida simplesmente pela nossa forma de pensar. Sabe, eu estava refletindo sobre algo esses dias que estava mostrando assim, falando uma matéria sobre muitos jovens que têm tido muitas doenças, têm tido infarto, essas coisas todas, né? E, poxa, sempre que a gente fica sabendo de uma notícia de um jovem que teve uma doença dessa, a gente fica triste, porque a gente pensa, poxa, sabe, como que pode um jovem numa idade de 30, 20, 15 anos infartar? Mas muitas das vezes é por causa da vida que a gente tem levado, preocupações excessivas, sabe? Preocupação excessiva acerca de ganhar mais, de ter mais dinheiro, de ter mais condições, muitas preocupações sobre relacionamento. Eu preciso ter o melhor relacionamento, a minha namorada, meu namorado precisa ser o príncipe, sabe? Eu preciso ser a melhor pessoa, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me dedicar mais, sabe? Tudo isso, o nosso corpo não é preparado para essa demanda. Você já reparou as pessoas do campo, como que elas são felizes? Elas acordam de manhã cedinho, tranquilo, naquela paz, naquela tranquilidade. Às vezes a demanda é, sei lá, colher um pouco de batata, pegar umas frutas. À tarde ela faz aquele almoço gostoso com a família. Depois do almoço vai cuidar das vaquinhas. Quando chega a noite, toma um cafezinho, sabe? Tá ali na beira de um lago, com paz, com tranquilidade. Você vê que essas pessoas vivem muito melhor do que a gente que mora numa cidade grande. Por quê? Por causa das demandas que vêm sobre a nossa vida. Então, sabe, irmão, não deixe ser pegado por essas demandas da vida. Eu não estou aqui falando que você tem que parar de estudar, que você não tem que buscar coisas boas para sua vida. Sim, você precisa buscar, mas isso precisa ser leve. Você precisa, sim, ter paz, ter calma, para você poder olhar e ter alegria e contentamento nas coisas. Então, que essa mensagem sirva para você que está na correria aí, está pensando, está muito preocupado. Descansa no Senhor. Busca primeiramente o reino de Deus, as demais coisas Ele vai colocar sobre você. Sabe, não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com coisas que não estão ao seu alcance, não se preocupa com coisas que você não pode resolver. Se você pode resolver, vai lá e resolva. Às vezes você não precisa de uma oração, você precisa de uma ação. É só ir lá resolver determinada coisa, talvez com o recurso que você tem, com uma atitude que você possa ter, mas não deixe essas coisas ceifar a sua vida e a sua alegria. Não deixe essas coisas ceifar a sua vida e ceifar a sua alegria, tá bom? Tenham todos um excelente dia.